Olá, você já deve ter visto muitas vezes a disputa a respeito do Monte do Templo, o Monte Moriá, ou a Esplanada das Mesquitas, por parte dos judeus e dos muçulmanos. Nessa esplanada, ou planalto, atualmente estão a Mesquita de Al-Aqsa, com cúpula escura, e a estrutura conhecida como Domo da Rocha, com cúpula dourada, onde acreditam ter sido o local da pedra de sacrifício, onde Abraão teria quase sacrificado seu filho Isaque, no caso dos judeus, ou Ismael, para os islâmicos. Essa esplanada está sob controle dos muçulmanos, mas a polícia israelense faz a segurança do local e, ocasionalmente, existem atritos entre ambas as partes. Mas afinal, quem seria realmente dono do local? Teria a posse do terreno. A Bíblia traz essa informação? Os judeus acreditam que o Domo da Rocha está exatamente no local onde era o Templo de Salomão, o primeiro templo construído para adorar a Deus, e que recebeu a Arca da Aliança, contendo as tábuas dos 10 mandamentos. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Esse local seria então o mais santo para os judeus, que pretendem construir um terceiro templo ali, uma vez que o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, foi destruído pelos babilônicos sob o comando do rei Nabucodonosor, juntamente com a cidade de Jerusalém. E o povo foi levado cativo para a Babilônia, em 586 a.C., e Daniel entre eles. Após 70 anos de exílio, um segundo templo foi construído por Zorobabel e Esdras, e posteriormente aprimorado pelo rei Herodes, mas foi destruído pelos exércitos sob o comando do general Tito em 70 d.C. Agora, tudo já está pronto para a construção do terceiro templo. Todos os objetos a serem utilizados já estão prontos. Os sacerdotes treinados, inclusive novilhas vermelhas para os sacrifícios, já estarão prontas em menos de 2 anos. 5 delas já estão sendo examinadas em Israel para serem perfeitas. O único problema seria o local da construção, onde existe o Domo da Rocha. Embora eu já tenha mostrado em outro vídeo de meu canal que este local poderia ser mais à direita do Domo da Rocha, em função da posição da Porta Dourada na muralha. Mas enfim, voltando ao tema do vídeo, existe alguma comprovação de posse do terreno por parte dos judeus? Em primeiro lugar, vemos na Bíblia. Então Salomão começou a construir o Templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. Ou seja, o Templo de Salomão foi construído exatamente na eira de Araúna, ou Ornã em outras versões. E sobre essa eira de Araúna? A eira era um lugar em geral alto, onde era feita a separação dos grãos e de suas cascas. Eram lançados no ar e o vento separava grãos de cascas. No livro de 2 Samuel, o capítulo 24 conta a história de como Davi teve o ímpeto de fazer um recenseamento no povo, basicamente por motivos de orgulho. E por conta deste pecado, Deus pede que ele escolha um dentre 3 castigos possíveis para sofrer: 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo de seus inimigos, ou ainda 3 dias de peste. Conto essa história neste vídeo, caso queira se aprofundar. Mas Davi escolhe os 3 dias de peste, e 70.000 pessoas morrem. E Deus fala com Davi por meio do vidente, ou profeta Gade, para edificar um altar justamente na eira de Araúna. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E o texto continua dizendo que Davi foi lá querendo comprar a eira de Araúna, que inicialmente a ofertou ao rei Davi, mas este afinal a comprou. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor,
para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Em outro texto, ainda diz: e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Ou seja, esses textos lidos deixam claro que a eira de Araúna foi comprada por Davi para oferecer sacrifícios a Deus. Sacrifícios começaram a ser feitos ali. O primeiro templo, chamado de Templo de Salomão, foi construído exatamente ali, na eira de Araúna. Portanto, os judeus são donos legais do terreno do Monte do Templo, ou Monte Moriá. Então, como está nas mãos dos muçulmanos? Os muçulmanos conquistaram Israel e Jerusalém, e no ano de 692 d.C. é construído o Domo da Rocha. E a Mesquita de Al-Aqsa teria sido construída por volta do ano 705 d.C. No ano 1099, os cruzados tomam Jerusalém e transformam a mesquita em um palácio e o Domo da Rocha em uma igreja. Mas, em 1187, o muçulmano Saladino reconquista Jerusalém, restaurando a mesquita e o Domo da Rocha às suas funções originais, permanecendo no controle muçulmano por 730 anos, até Jerusalém ser conquistada pelos ingleses no primeiro conflito mundial. Com a independência de Israel em 1948, reconhecida pela ONU, surge a Guerra da Independência, onde os jordanianos conquistam parte de Jerusalém e a cidade é dividida nos setores judeu e árabe. Por fim, durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os israelenses finalmente conquistam Jerusalém. Mas para apaziguar os ânimos dos muçulmanos, permitem o controle religioso do Monte do Templo aos jordanianos, sob a contrapartida de que haja a permissão de entrada dos judeus e dos cristãos ao local. A partir de então, ocasionalmente ocorrem conflitos entre judeus e muçulmanos no Monte do Templo. Mas como vimos, a Bíblia mostra que os judeus são donos do local, pois compraram o terreno, enquanto os muçulmanos o invadiram. Espero que esse vídeo tenha sido interessante e instrutivo, e nos encontramos no próximo.